O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer aqui o seguinte. Aqui a temperatura em graus Celsius. Esse eixo aqui da horizontal e no eixo da vertical a gente tem a dissolução do soluto em 100 gramas de água. Então vamos lá. O que a gente está estudando aí? Coeficiente de solubilidade. Coeficiente de solubilidade. Beleza. Na última aula, a gente estava conversando sobre quanto de soluto eu consigo dissolver num solvente. Né? Eu vou dar um exemplo clássico e básico. Você pega 100 ml de água, equivale a 100 gramas, né? E quanto você consegue dissolver de sal de cozinha ali dentro? Sal normal de cozinha. Aproximadamente 36 gramas. O que isso quer me dizer? A 20 graus Celsius, claro. Quer me dizer o seguinte, que a 20 graus Celsius, se eu pegar 100 ml de água, eu não consigo dissolver mais que 36 gramas, só para revisar aí. Porque se eu jogar mais que 36, vai começar a gerar aquele corpo de fundo, aquele precipitado. Né? Você vai tentar misturar o sal e ele vai para o fundo. Para você conseguir dissolver mais, você vai ter que aquecer. Você vai ter que sair dos 20 graus Celsius e aumentar aquela temperatura. Ok. Né? A gente falando da água e do sal de cozinha ali, NaCl. Aqui a gente tem um gráfico do coeficiente de solubilidade de algumas substâncias. Como é que funciona isso aqui, professor? Funciona o seguinte. Nesse gráfico aqui, a gente tem o seguinte. No eixo da vertical, quanto de grama eu consigo dissolver em 100 gramas de água? Assim, ó, um exemplo. Vamos no sal de cozinha. Aqui não está na escala perfeita, né? Mas dá para a gente ter uma noção. Aí, ó, 0, né? 0, 10 gramas, 20 gramas, 30 gramas. 36 gramas, 30 e poucas gramas, né? A 20 graus Celsius, 10, 20 graus Celsius, eu consigo dissolver ali uns 36 gramas. Aqui, ó. 36 gramas. 20 graus Celsius, quanto de sal? NaCl. Esse eixo aqui é de NaCl. Quanto que eu consigo dissolver? Uns 36 gramas. A 20 graus Celsius. Conforme a temperatura vai aumentando, eu consigo dissolver um pouquinho mais. Então, o eixo aqui traz para mim temperatura e quanto de soluto eu consigo dissolver em 100 gramas de água. Isso tudo aqui, ó, nitrato, quer dizer, cloreto de sódio, nitrato de chumbo e sulfato de césio, tudo é considerando que seja em 100 ml, né, ou 100 gramas de água, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Analisar 3 substâncias como soluto dissolvendo na água. Nitrato de chumbo, cloreto de sódio e sulfato de césio. Né? A gente já sabe que a 20 graus Celsius eu consigo dissolver aproximadamente 36 gramas de quem? Cloreto de sódio, que é o NaCl, né? O sal de cozinha. Aí você tem as outras substâncias. Conforme eu aumento a temperatura, ou ela aumenta a solubilidade na água, ou ela diminui. Falando com outras palavras, né? Conforme eu aumento a temperatura, eu consigo dissolver mais daquele soluto ou não. E o gráfico traz isso para a gente. Né? Talvez se aumentar a temperatura é bom para eu aumentar mais a solubilidade, eu conseguir dissolver mais daquela substância ali naquele soluto, naquele solvente, que é a água. Vamos analisar pelo gráfico. Né? Então vamos lá. Aqui você tem nitrato de chumbo. Cara, olha esse eixo do nitrato de chumbo. Ele está aqui aproximadamente umas 36 gramas, quando a água está 0 graus Celsius. A água está lá, ó, 0 graus Celsius. Né? 0 graus Celsius. Quando aumenta, isso aqui 100 gramas de água, 100 ml de água. Você tem 100 ml de água no recipiente lá, ó.
e foi lá nesse recipiente a 0 graus Celsius e jogou quanto de soluto que consegue dissolver no máximo de nitrato de chumbo? 36 gramas. Jogou aqui dentro. A água estava a 0 graus Celsius. Quando eu aumento mais um pouquinho a temperatura, passo de 0 graus Celsius para 10 graus Celsius, eu já consigo dissolver um pouquinho mais, ó. Sai de 36 e vai lá para 40 e poucos. Isso em 100 ml de água. E conforme eu vou aumentando a temperatura, eu consigo dissolver mais de nitrato de chumbo. Né? Então, se a gente olhar aqui, ó, 10, 20, 30 graus Celsius, 40 graus Celsius, 50 graus Celsius, né? Essa curva vai mostrar para a gente quanto eu consigo dissolver de nitrato de chumbo. Ela não está com a escala perfeita, mas quando a gente for fazer o exercício, a gente vai entender melhor também, né? Com a representação nas escalas e tudo mais. Nesse eixo aqui, a gente percebe o seguinte: se eu pegar 100 ml de água a 0 graus Celsius, de nitrato de chumbo, eu só consigo dissolver 36 gramas. A água estando a 0 graus Celsius. Agora, se eu aumentar essa água, 100 ml de água, né, eu aumentar para 50 graus Celsius, ó, a água está no estado livre ainda, 50 graus Celsius, eu já consigo já dissolver, ó, não é 36, já é quase 90 gramas. Então, se eu aumentar a temperatura da água, do meu solvente, né, do meu dispersante ali, eu vou conseguir mais dissolver aquele soluto, aquele disperso. Isso para o meu nitrato de chumbo. Por que eu falo isso? Com sal de cozinha já não tem muito resultado. Porque ó, a 50 graus Celsius eu consigo dissolver ali, ó, sei lá, uns 30, vai dar mais, na verdade, é uns 39, quase 40 gramas de cloreto de sódio. Então, o comportamento de uma substância para outra é diferente quando eu aumento a temperatura, né? Para o nitrato de chumbo eu já consigo dissolver bem, com sal de cozinha eu já consigo dissolver, claro, uma quantidade um pouquinho maior, mas não é tão significante. Agora, o sulfato de césio. Sulfato de césio é esse eixo aqui, ó. Vou destacar ele de outra cor. Um outro canetão aqui. Sulfato de césio. Olha o eixo de sulfato de césio. A 0 graus Celsius eu consigo dissolver quantas gramas de sulfato de césio? Sei lá, umas 18, 19 gramas. Em 100 ml de água. Né? Beleza, a 0 graus Celsius. Conforme eu aumento a temperatura, eu vou aquecendo mais a água ali, ó. Passo de 0 graus Celsius para 10 graus Celsius. Veja aumentar a solubilidade, veja do sulfato de césio ficar melhor para dissolver, ele fica pior. Ele fica pior. Em vez de eu pensar assim, pô, eu tenho lá 100 ml de água, joguei lá 18 gramas, dissolvi bem. Vou aumentar a temperatura para eu conseguir dissolver mais sulfato. Vai ser 18, ser 20, mas ele está fazendo um processo inverso. Em vez de aumentar a solubilidade, eu estou diminuindo, né? Então, quando eu aumento a temperatura do sulfato de césio, eu faço diminuir, eu caio aqui, ó, a quantidade de gramas, ó, para 10 graus Celsius. Aproximadamente, sei lá, 5 gramas. Aí, quando eu vou aumentando mais a temperatura, 20 graus Celsius, cai mais. Fica ruim para dissolver o meu soluto, o meu solvente. Então, isso vai depender. Coeficiente de solubilidade é interessante porque a gente tem essa variação conforme as substâncias. Né? Isso está ligado com o quê? Com a formação de íons, de cátions, com liberação de energia, absorção de energia, beleza? Vamos conceituar o que interessa a nós aqui no gráfico. Né? É o seguinte, na última aula eu falei sobre solução saturada, que é aquela solução seguinte, se eu consigo dissolver de nitrato de chumbo só 36 gramas a 0 graus Celsius, qualquer quantidade desse soluto que eu jogar abaixo de 36, a solução vai ficar saturada. O que é isso, professor? Você tem 100 ml de água, joga 30 gramas de nitrato de chumbo. Vai dissolver tudo. Você não chegou no limite do coeficiente de solubilidade, então a solução está saturada. Né?
Quando você aumenta aquela quantidade de soluto ali dentro e deixa insaturada, quer dizer, desculpa, hein? Insaturada quando está abaixo do coeficiente, insaturada, só corrigindo aí. Quando você chega no limite, que é o quê? Quanto de soluto eu consigo dissolver dentro daquela água, eu já chamo ela de saturada, que é o correto. Insaturada é antes, saturada é no limite, né? Então, o que a gente está fazendo aqui é analisando a saturação todinha do meu soluto naquele solvente. E a gente percebeu que substâncias correspondem diferente quando eu aumento a temperatura, né? Então, tem substâncias que, se eu diminuir a temperatura, ela vai dissociar melhor ali, né? Ela vai dissolver melhor ali dentro daquela água, ok? Então, vamos lá. O nitrato de chumbo, presta atenção, o nitrato de chumbo, quando eu aumento a temperatura aqui, ó, e ele aumenta a solubilidade, eu tenho um nome para isso, né? A substância, né? Ela é exotérmica. Então, o que acontece? Nesse eixo aqui, ó, exotérmica não, endotérmica. Nesse eixo subindo o nitrato de chumbo, quer dizer para mim o seguinte: quando eu aumento a temperatura do meu soluto no meu solvente, fui lá, coloquei um pouquinho de nitrato de chumbo, né? Aqueci aquela água e a substância dissolve melhor, né? Ela vai ter essa representação no gráfico. Ela vai subir esse eixo bem quase, né, querendo ser bem paralelo ao eixo de solubilidade aqui. Eu chamo esse tipo de gráfico aqui, ó, de endotérmico. Endotérmico. A substância tem que absorver temperatura para conseguir dissolver melhor. E é o que acontece. Agora, o sulfato de césio, quando você está ali dissociando ali, ele faz liberar, esquentar a água ali. Vamos pensar o seguinte: se você fazer essa experiência, colocar lá um pouquinho de ureia na água, a água vai esfriar. Porque a ureia vai absorver aquela energia da água, né? Então, assim, se ela absorve a energia, ela está diminuindo a temperatura ali, a energia térmica, está diminuindo a temperatura da água. Naquela situação, então a ureia ela é endotérmica, ela absorve a energia para ela se quebrar e dissociar e derreter ali dentro da água. Nesse caso do sulfato aqui, ó, é a mesma situação, né? É a mesma situação não, né? Situação inversa, quer dizer, porque ela é exotérmica. É exotérmica. Eu nem sei se... Aqui é um X aqui, galera. Exor... Um R ali. Térmica. O que acontece? Quando eu jogo sulfato de césio dentro da água, ele faz a liberar energia, ele faz aquecer aquela água. Então, quando você aquece a água daquela solução, você atrapalha, né? Vamos pensar assim, a substância liberar sua energia, porque a água já vai estar quente. Então, ela não vai dissociar bem. O certo seria você resfriar mais aquela água para aumentar essa condição dela dissociar. Então, quando a gente tem os gráficos aqui, ó, né, em comparação ao nitrato de chumbo e sulfato de césio, a gente consegue separar as diferenças da substância. O nitrato de chumbo ele é endotérmico, ele precisa absorver energia térmica, para ter uma liberação boa, né, dissociar bem ali a substância, ficar bem dispersa ali seus íons e assim por diante. O sulfato de césio, ele já tem que fazer, é o contrário, tem que estar frio para ele liberar bem sua energia, ele aquecer aquela água, né? Se você fazer faculdade de química, você vai entender muito bem que tem substâncias ali, na hora que você faz a reação, ela aquece a água. Então, se você fazer no banho-maria ali com gelo, né, vamos falar assim, você diminui ali, você melhora, quer dizer, aquela substância dissolver ali dentro da água. Ok? Tem alguma fórmula para saber o coeficiente de solubilidade? Sim, mas as substâncias, elas já vêm, Andrei, né? Os coeficientes de solubilidade já trabalhados já. Mas quando você faz uma faculdade, você aprende, porque
Acontece muito de você jogar substâncias diferentes ali e tal, medir aquele. Por exemplo, você troca a água, sei lá, para o ácido, sabe? Aí tem como você calcular e descobrir a solubilidade ali daquele soluto. Não é o que a gente vai fazer aqui. Porque a gente vai analisar gráfico, a gente vai analisar quanto soluto solvente, só que a gente sempre vai ter tabelado e pronto aqui, ok? Galerinha, deu para pegar a ideia aí? Só para revisar de novo. Só para revisar aí rapidão. O que a gente fez aqui hoje? A gente tem um gráfico no eixo da vertical. Quanto de soluto eu consigo dissolver em 100 ml de água, né? E no eixo da horizontal, eu tenho temperatura. Aí eu mostrei para vocês o seguinte: tem substâncias, né, que quando eu aumento a temperatura do solvente, que é, no caso que é a água, a substância vai dissolver melhor, que é o caso do nitrato de chumbo, porque ela é uma substância endotérmica, ela absorve energia térmica para dissociar, para se quebrar melhor ali dentro da água, né? Vamos falar assim, para dissolver todinho, derreter ali, vamos pensar pela essa ideia aí. Então, no nitrato de chumbo, ele é endotérmico, porque é endotérmico precisa absorver energia, né, para quebrar sua ligação. Já o sulfato de césio, ele é o inverso, ele precisa liberar energia, aquecer naquele meio dele ali, para quebrar a ligação. Então, quanto mais eu aumento a temperatura, pior para o sulfato de césio, porque ele quer liberar energia. E o solvente já está quente, então aquilo interrompe, né, o acontecimento. Então, no gráfico, a gente consegue analisar substâncias que é favorecida quando eu aqueço e substâncias que não é favorecida. Então, quando a substância absorve energia, é endotérmico. Quando ela libera energia, é exotérmico. Ok? Alguma pergunta aí? A gente vai fazer um exercício, né? Vou trazer um exercício aqui rapidex para vocês. Exor, tá faltando um R ali. Vou abrir aqui o exercício. Calma aí. Então vamos lá. Tenho dúvidas. Fala, Giovana. Ah, entendi. Então vamos lá. Só para mostrar o gráfico aqui, ó, é esse gráfico de onde eu tirei a análise que a gente estava fazendo. É a curva de solubilidade em água de alguns sais. Aí você tem no eixo da vertical a coeficiente de solubilidade de grama de soluto e 100 gramas de água. Aí você tem o nitrato de chumbo aí, ó, que eu tinha representado, que tem ele é endotérmico, né? Você tem o sulfato de césio embaixo aí, ó, aquela condição que eu falei, quanto mais aumenta a temperatura, pior ele fica, ok? Questão número 1. Analisa a tabela abaixo e responda. Aí você tem o seguinte, na tabela abaixo. Solubilidade do cloreto de potássio, KCl, em água em várias temperaturas. Aí se você observar aí, ó, você tem a temperatura do solvente ali, né, que é a água, a 0 graus Celsius, a 10 graus Celsius, a 20 graus Celsius, a 30 graus Celsius, a 40 e a 100 graus Celsius, né? Com erro de formatação, não dá nada não. Beleza, e tem a solubilidade. Ó, a 0 graus Celsius, a solubilidade do cloreto de potássio é 27,8 gramas. A 10 graus Celsius, a solubilidade deles já é 31,9 gramas. A 10 graus Celsius, né? A 20 graus Celsius, a solubilidade deles já é 34 gramas. A 30 graus Celsius, né, já é 37 gramas. A 40 graus Celsius, 40 gramas. A 50 graus Celsius, 42,9 gramas. E a 100 graus Celsius, 56,4 gramas.
que você acha que essa solubilidade do cloreto de potássio está fazendo? E aí, você acha que está aumentando, está diminuindo? Muito fácil nesse exercício. E aí? Você tem uma substância, conforme você aumenta a temperatura, pelo que está demonstrando aqui, né? Já respondendo de cada exercício, está aumentando a solubilidade também, né? Porque a gente consegue analisar pelas temperaturas. Se você aumenta a temperatura, igual aí no caso do cloreto de potássio, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 100, você está aumentando a solubilidade dele em água também, ó. 27, 31, 34, 37, 40, 42, 56 gramas, né? Então, é uma substância também que é endotérmica, ela precisa absorver energia para ter uma boa dissociação ali em água, ok? Então, exercício número 1 aí, né? A gente resolveu aí facinho, de boa. Quanto mais você aumenta a temperatura do solvente, você vai conseguir dissolver melhor, né? Cloreto de potássio, beleza? Galerinha, então era isso. Né? Eu demonstrei esse gráfico para vocês, dar uma discutida, e a gente vai resolver novos exercícios aí. Beleza? Vou deixar essa aula gravada para vocês. Vocês vão lá, assistem, reassistem, perguntam.